essa questão de raciocínio lógico é aquela do tipo que você tem pessoas, essas pessoas têm características, pode ser 2, 3, 4, né? Geralmente essas características são exclusivas, né? Quer dizer, cada pessoa tem a sua. E o enunciado vai te dando informações que você vai colocando nos quadros para depois fechar o quadro todo. E aí você vai ficar sabendo que a pessoa tal tem a característica tal, a outra pessoa tem a outra característica e assim por diante. Tá? Então, como é que a gente faz? Lendo o enunciado, existem 3 características para a Rosa, Lenita e Amália. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui 3 quadros porque a gente tem 3 propriedades no enunciado do exercício. Então, na primeira linha, eu coloco sempre o nome das pessoas, a identificação, né? Então, aqui, ó, Rosa, Lenita e Amália. Esse quadro eu vou usar da característica de hobby, que diz o enunciado aqui. Elas têm hobbies. Então, olha, é o quadro do hobbies. Quais são os hobbies? Crochê, tricô e origami. Então, aqui na coluna eu coloco crochê, tricô e origami. Vou fazer o segundo quadro. O segundo quadro é de outra característica que eles têm aqui, característica de número de filhos. Então aqui eu repito a identificação, Rosa, Lenita e Amália. Diz o enunciado que pode ter um filho, 2 ou 3. Então aqui eu vou colocar 1, 2 e 3. O último quadro é em relação à idade. Mesma coisa aqui. Ele fala de mais velha, mais nova, né? Não dá números. Então eu podia pôr 1, 2, 3. Não importa, né? Então, mas aqui eu vou colocar aqui, assim, ó, a mais nova, a do meio e a mais velha. Pronto. A questão tem 3 pessoas, tem 3 características, o quadro é da característica. Tá? Nomeei os quadros, coloquei as pessoas na primeira linha, as características na coluna. E agora a gente vai lendo o enunciado e colocando as informações. Só uma observação. Se, por exemplo, eu descobrir, lendo o enunciado, que a Lenita tem 2 filhos, então eu coloco um V nessa intersecção aqui. Colocando um verdadeiro nessa intersecção, eu posso, sem medo de ser feliz, colocar falso em toda a coluna do V e em toda a linha também. Por que isso? Veja, se eu descobrir que a Lenita tem 2 filhos, ela não tem um filho e ela não tem 3 filhos, porque a característica é individual. Por isso que eu coloco falso na coluna. Do mesmo modo, se eu descobrir que a Lenita tem 2 filhos, a Rosa não tem 2 filhos e a Amália não tem 2 filhos. Por isso que eu posso colocar a linha inteira com falso e a coluna também. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que eu descobri que a Amália é a mais nova. Eu coloco um verdadeiro aqui. Se a Amália é a mais nova, então ela não é a do meio. E ela também não é a mais velha ao mesmo tempo.
Da mesma forma, se a Amália é a mais nova, a Lenita não pode ser a mais nova e nem a Rosa. Tá? Então veja que, achado um verdadeiro, o resto da coluna e o resto da linha é falso. Da mesma forma, se eu não achei nada verdadeiro, por exemplo, e eu descobri que a Rosa não tem o hobby do tricô e a Lenita não tem o hobby do tricô, então quando sobra, né? Então você pode pôr um verdadeiro. Então a Amália é o do tricô, sobrou um. E aí, logicamente, você pode pôr o falso aqui. Tá? Mas isso não é a verdade, é só para explicar como que a gente consegue fechar um quadro. Por exclusão, né, que chama. Então vamos começar a resolver lendo o enunciado. Olha, a mais velha tem 4 sobrinhos, filhos de suas irmãs. Então veja, se a pessoa pode ter 1, 2 ou 3 filhos, ele está falando que a mais velha tem 4 sobrinhos. Então, veja, ela não pode ter, as irmãs não podem ter 1 e 2, porque aí fica 3. Ou não pode ter 2 ou 3, porque fica 5. Então, se a pessoa tem 4 sobrinhos, obrigatoriamente, a única combinação que dá é 1 e 3. Então, uma irmã tem 1, outra irmã tem 3, para poder dar 4 sobrinhos. E o que isso implica? Implica que a mais velha tem 2 filhos, que é o que sobrou. Então, a mais velha tem 2 filhos. Ok? Por que ela tem 2 filhos? Porque ela tem 4 sobrinhos. Só tem uma combinação, que é 1 e 3, né? Das irmãs. Vamos continuar. Aqui, eu peguei uma parte de uma tabela da idade e uma parte dos filhos. Não dá para preencher nada por enquanto, mas a gente anota. Uma hora vai precisar. A Amália é mais velha que a Rosa. O que significa isso? Se a Amália é mais velha que a Rosa, então a Amália não é a mais nova, né? Porque ela ganhou de alguém. Então, a Amália não é a mais nova, falso. Se ela é mais velha que a Rosa, então a Rosa não é a mais velha de todas. Se eu colocasse aqui um desenho, ó, com idade, desenho da idade, ficaria do menor para o maior, né? O que eu teria aqui? Olha, a Rosa não pode estar aqui, porque ela não pode ser a mais velha, né? Então, Rosa não. E a Amália? Ela pode ser a do meio, aqui, ou ela pode ser a mais velha, né? Então, na verdade, a Amália pode estar aqui assim também, ó. Tá? A Amália, como ela não é a mais nova, ela não pode estar aqui, ó. Ou ela é a do meio, ou ela é a mais velha. E a Rosa não pode ser a mais velha. Então, a Rosa pode ser a mais nova, ou ela pode ser a segunda aqui. Deixa aí. Lenita faz tricô. Isso é direto, ó. Lenita faz tricô. É uma afirmação. Então eu vou direto no Hobbes, no quadro do Hobbes. Lenita faz tricô. Coloco uma verdade aqui.
Coloquei uma verdade, o resto é falso. Então, aqui é falso na coluna, aqui é falso na linha. E tem mais filhos que a Rosa. Então, se a Lenita tem mais filhos que a Rosa, então a Lenita não pode ter um filho, né? Ela tem mais filhos que a outra, então ela não tem um filho. E se ela tem mais filhos do que a Rosa não tem o máximo de filhos, né? Se eu fosse fazer aqui um quadro dos filhos, o que não poderia acontecer? Olha, a Rosa não pode ter 3 filhos, né? Então a Rosa não pode estar aqui, ó. Tem gente que tem mais filhos do que ela. E a Lenita não tem um filho só. Então a Lenita tem mais filhos do que a Rosa. Então a Lenita não pode ter um e a Rosa não pode ter 3. A que faz crochê tem apenas um filho. Então olha, eu não sei quem faz crochê, mas eu sei quem não faz crochê. A Lenita. Então a Lenita ela faz tricô. O que está dizendo aqui mesmo? A que faz crochê tem um filho. Então, a Lenita que não faz crochê não pode ter um filho. Já estava escrito aqui, ó. A Lenita não pode ter um filho. Tudo bem. E não é a mais nova. Então, a que faz crochê não é a mais nova. Ele disse que a que faz crochê não é a mais nova. A que faz crochê não é a mais nova. O que eu tenho aqui da Amália? A Amália, ela não é a mais nova, é falso. Então, ela não é a mais nova, então ela não faz crochê. Tá dizendo aqui, ó, a que faz crochê, não sei quem é, não é a mais nova. Como eu já sei que a Amália não é a mais nova, então a Amália não faz crochê. A Amália não faz crochê. Então, quem faz crochê é a Rosa. Ó. Verdade aqui. Aqui é falso. E aqui é verdade. Olha, eu fechei um quadro. Ok? Vamos lá. A que faz crochê tem um filho. Então, ó, quem que faz crochê? A Rosa, o R. Então, o R tem um filho. Verdade. Falso. Falso. Veja, falta fechar essas aqui. Continuando. A que faz crochê não é a mais nova. Então, o R, a que faz crochê, não é a mais nova. Olha, o R aqui que faz crochê não é a mais nova. Então, é falso para cá. Aqui, então, sobrou um quadradinho, verdade. Aqui é falso, aqui é falso. Aqui sobrou um quadradinho. Posso pôr verdade aqui. Aqui é falso. Aqui é verdade. Vamos lá. A mais velha tem 2 filhos. Quem que é a mais velha? Amália. Amália tem 2 filhos. Aqui é falso. Aqui é verdadeiro. E aqui é falso.
Fechei. Para tirar tipo a prova dos 9, né? Olha, uma linha e uma coluna só pode ter um verdadeiro. Ó. Só para ver se está certo. Certinho. Com o quadro preenchido, a gente vai nas opções e vai checando. Então vamos lá. Olha, Amália é a mais velha. Deixa eu ver se a Amália é mais velha. Sim. E Rosa faz origami. A Rosa não faz origami, é falso. Então, isso aqui é uma verdade, isso aqui é falso. Critério E, isso aqui tudo é falso, né? Não é. Lenita é a mais nova e Amália faz origami. Tem que valer as duas. Lenita é a mais nova? Sim. E a Amália faz origami? Faz. Então é verdade, verdade, para um critério E, é essa mesmo, né? B de bravo. Vamos ver as outras. Olha, aqui tem um critério E, tem que valer as duas. Rosa é a mais nova? Rosa é a mais nova? Não. Então nem precisa olhar a outra, né? Critério E. Aqui outro critério E. Amália tem 3 filhos? Filhos, Amália tem 3 filhos? Não, tem 2. Então nem olha. Rosa faz origami? Não faz. Errado também, porque tem o E aqui. Então pode marcar B de bravo. Eu fiz bem devagar para poder explicar para vocês. Mas tem que ficar de olho, né? Quando você não consegue colocar, anota aí no rascunho, que depois você vai usar. Cada informação tem uma razão de ser, né? Um significado, que você vai usar depois. É isso.